Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Vamos continuar estudando alguns pontos dessa disciplina, hoje falando da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que no livro de Paulo Nader você encontra mais ou menos entre as páginas 249 e 259. Ele não faz uma abordagem muito rígida da lei, ele fala sobre alguns pontos em específico, e nós vamos também acompanhar mais ou menos esse roteiro falando dos pontos principais, de forma que você tenha mais um estímulo, um contato com a matéria para que você continue estudando. Vamos lá. Coloquei ali o cabeçalho da lei. Essa lei ela é lá de 42 e antes ela chamava Lei de Introdução ao Código Civil, que foi alterada pela Lei 12.376 de 2010, passando a se chamar Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Bem, pessoal, essa lei, ela nada mais é do que uma lei das leis. Ela vai falar da vigência das leis, do conflito das leis no espaço e no tempo, das normas de direito internacional, algumas normas, de direito internacional, da interpretação e da integração das leis, da interpretação, ou seja, da hermenêutica. Então, essa lei ela é como se fosse uma predisposição que as próprias leis têm que seguir. Então, é de suma importância a gente conhecer essa lei para entender como se estrutura também o nosso ordenamento jurídico. Essa aula, basicamente, eu fiz por esquemas, porque achei mais fácil explicar para vocês a partir desses meus esquemas aí. Não ficou muito boa a resolução das fotos, mas em breve eu vou tentar melhorar isso com uma câmera melhor para os esquemas ficarem mais nítidos, certo? Então, o primeiro tema que a gente tem que abordar é a eficácia das leis no tempo. O que significa isso? Bem, nós sabemos que quando uma lei ela é criada, ela não vai se perpetuar, ela não é infinita. A lei ela nasce, ela fica vigente um tempo e depois ela sai do ordenamento, ela entra em desuso ou ela é revogada por outra lei. Então nós temos o seguinte: quando o Poder Legislativo cria uma lei lá a partir do processo legislativo, essa lei ela é publicada, mas eu pergunto, ela já começa a valer a partir do dia da publicação? A resposta é não. Por quê? Porque a gente necessita de um tempo para se preparar, para encarar essa lei, para se adaptar à lei, para entender o que essa lei veio para modificar ou veio requisitar. Então, surge a figura aí da vacatio legis, que é o tempo existente entre a publicação da lei e a sua efetiva entrada em vigência. A publicação da lei, é importante já frisar, ela só acontece quando é veiculada no Diário Oficial. Então, publicação, Diário Oficial. E a entrada em vigência é um prazo a partir da publicação. Então, a lei foi publicada, passa-se um tempo, ela entra em vigência. Esse tempo é chamado de vacatio legis. Mas essa lei ela também pode entrar em vigência no dia da sua publicação, sem problema nenhum, desde que a lei estabeleça essa regra. Tá? Então nós temos aí algumas regrinhas referentes a vacatio legis que eu coloquei ali. Então a regra geral, se a lei for omissa, se a lei não falar nada quanto ao seu prazo de vacatio legis, a regra geral é 45 dias para as leis nacionais. Então a lei foi criada, foi publicada, não falou nada, 45 dias depois ela entra em vigência. Se a lei disser lá no final, esta lei entra em vigor a partir da sua publicação, então ela já passa a vigorar naquele momento. E é ali o terceiro ponto que eu coloquei para vocês, quando a lei estabelecer. Quando a lei se trata de estados estrangeiros ou de assuntos que venham a vigorar em mais de um país, a regra é que ela passe a entrar em vigência 3 meses da sua publicação. Então tenha em mente essas regrinhas aí, decore essas regras, porque isso é importante. E a contagem do prazo? Bom,
A contagem do prazo é feita de maneira cheia, então a lei foi publicada, não falou nada, foi omissa 45 dias depois, incluindo o dia do seu início e também o dia do seu término. Agora, se for um prazo de mês ou ano, ela entra na mesma data, contando, sei lá, 2 meses depois ou 2 anos depois. Temos a figura também da lei corretiva. O que é a lei corretiva? Quando uma lei é criada e ela tem algum vício, aí nós temos alguma situação. Se esse vício for constatado antes da sua entrada em vigência, ou seja, no prazo do vacatio legis, não é necessário fazer uma nova lei. E sim, somente republicá-la, né? Sanar os vícios e republicá-la, abrindo um novo prazo de vacatio legis, é claro. Se a lei tem algum erro, algum vício e já passou, ela já está em vigência, entra a figura da lei corretiva. Tranquilo? Vamos para frente. Agora vamos falar de alguns princípios dessa lei que são muito importantes. Vamos começar pelo princípio da obrigatoriedade. Bem, o que diz esse princípio? Diz o seguinte: toda lei, quando ela é publicada, ela entra em vigência, ela passa a ser obrigatória. Ela tem força de obrigação. Nenhum cidadão pode dar a desculpa de que não conhece a lei. Não pode se excusar de cumprir a lei alegando não conhecimento da lei. Então toda lei obriga o particular, mas por outro lado obriga também os próprios juízes. Os juízes têm que ter conhecimento dessa lei. Mas aí existem também algumas ressalvas. Por exemplo, se o juiz está lidando com uma causa estrangeira em que se questiona uma lei estrangeira, o juiz não é obrigado a conhecer todas as leis do mundo. Por isso, em alguns casos, a parte vai ter que alegar, vai ter que comprovar essas leis que o juiz não conhece. São casos especiais que você encontra no nosso ordenamento jurídico, ok? Vamos falar agora do princípio da irretroatividade. Bem, o que esse princípio diz? Que, em regra, as leis não podem retroagir. É claro, é um pouco óbvio que as leis não podem retroagir, senão aí estaria correndo risco a segurança jurídica do nosso ordenamento. As leis não podem retroagir a fatos 10, 15, 20 anos atrás, mas essa é a regra. Porém, existem várias exceções a esse princípio. Por exemplo, a lei ela pode retroagir desde que a própria lei tenha uma cláusula que diga isso, e essa cláusula tem que respeitar o direito adquirido, coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Então veja que existem exceções a esse princípio, você tem que tomar cuidado. Pode haver uma lei que retroaja, desde que ela respeite esses itens aí, que são garantidos até pela própria Constituição. Uma outra exceção a esse princípio é quanto ao direito penal. Algumas leis penais, quando elas são criadas, elas podem beneficiar alguns réus que já estão cumprindo pena, que já estão aí sendo processados. Nesse caso, a lei vai retroagir somente para beneficiar essas situações. Ah, mas por quê? Porque o direito penal ele lida com um bem maior dos cidadãos, que é a sua própria vida e sua liberdade de locomoção. Por isso, a importância das leis penais. Então, nesse caso, a lei vai retroagir. Tem alguns outros casos que eu coloquei aqui, que eu esqueci de colocar no esquema, mas eu vou falar para vocês agora. Leis abolitivas. Também as leis abolitivas retroagem. Por exemplo, a lei que aboliu a escravatura. Ela foi uma exceção a esse princípio. E algumas leis, elas têm efeito imediato. Assim que são publicadas, já passam a ter efeito. São as normas processuais, as normas taxativas, as normas de ordem pública e as normas referentes aos direitos das obrigações. Tranquilo, pessoal? Então, esse é o princípio da irretroatividade. Vamos falar agora do princípio da continuidade. Bem, a lei, quando entra em vigência, a regra é que ela continue em vigência até o quê? Até acontecer alguma coisa. O que pode acontecer? Quando que ela vai perder a vigência? Quando ela for revogada, quando a própria lei disser o tempo que ela
que ela deverá viver, que ela deverá vigorar, ou seja, decurso de tempo, e um desuso. Nós já vimos lá algumas hipóteses em que as leis se tornam em desuso. Bem, temos que nos atentar aqui na revogação. O que é a revogação? A revogação nada mais é do que a substituição de uma lei por uma outra. E ela pode ser total ou parcial. Total, ela se chama abrogação, ou derrogação quando ela é parcial. Então você pode ter uma lei que modifica somente 3, 4 artigos de uma lei? Claro que pode. Você tem acontecendo muito isso com os códigos, nas leis hoje em dia. Você tem a revogação expressa quando a própria lei diz o que ela está revogando, quais artigos ou qual a lei inteira que ela está revogando. E a revogação tácita, quando a lei não diz nada, mas é uma lei nova que dispõe sobre um mesmo assunto, um assunto específico, mas de forma diferente. Aí nós temos que atentar para um detalhe. Quando existe uma lei nova geral, ela não tem o poder de revogar leis especiais. Então fique atento a isso. Uma lei geral não revoga uma lei especial. Tranquilo, pessoal? Então fique atento a isso. Revogação da lei, o princípio da obrigatoriedade, o princípio da irretroatividade. A lei não pode sair atacando coisas que aconteceram lá no passado. Vamos lá, vamos continuar. Repristinação. O que é o tal do efeito repristinatório? Bem, antes de já começar a explicar, eu digo, a repristinação, ela no nosso ordenamento não é automática. Ela pode sim existir, mas ela não é automática. Vamos lá, vou explicar para vocês. Você tem ali do lado esquerdo uma lei A aí qualquer. Depois de um tempo, vem uma lei B e revoga essa lei A. Revogou a lei A. Então a lei A sai do ordenamento jurídico e passa a vigorar a lei B. Mas depois de um tempo, vem uma lei C. E essa lei C também revoga a lei B. Passa a sair do ordenamento a lei B para vigorar a lei C. E aí eu pergunto, já que era a lei B que tinha revogado a lei A e a lei B agora não está mais valendo, a lei A vai voltar a vigorar? Essa é a pergunta. Conseguiu raciocinar aí? Cuidado para não confundir. A resposta é não. A resposta é não. Então a lei B foi revogada, a lei A não vai voltar, não vai ressuscitar, a não ser, como eu disse, que a própria lei expressar essa vontade. Mas também existem algumas exceções referentes a esse instituto. Então, vai acontecer a repristinação quando? Quando a própria lei declarar, quando houver declaração de inconstitucionalidade de alguma lei, ou quando sobrevier uma emenda constitucional. Ok, pessoal? Então, só para vocês entenderem aí o que é o tal do efeito repristinatório. Agora vamos falar um pouquinho das leis no espaço. Pessoal, esse tema ele é um pouco mais complicado porque existem muitos locais onde você tem normas falando das leis no espaço. Por exemplo, na própria LINDB você tem lá do artigo 7º em diante praticamente, você só fala das leis no espaço, você tem algumas considerações sobre regras de direito internacional. Você encontra no Estatuto de Estrangeiro muita coisa falando sobre esses problemas da lei no espaço. Você tem na própria Constituição Federal falando muito também sobre as leis no espaço. Então aqui nós vamos só dar uma olhada geral para que você aprofunde os estudos na sua casa. Bom, então a lei no espaço ela é regulada então pelos seus estados. É claro, cada estado soberano vai ter o seu conjunto de normas falando das suas leis, da sua aplicabilidade. E tratados internacionais, você tem muitos tratados falando sobre regras internacionais. Você tem a ONU, que é muito atuante nessa seara. Você tem o Tribunal Internacional. E a tendência com a globalização é que essas normas cada vez entrem mais em discussão, porque os países cada vez se comunicam mais e as pessoas cada vez mais se locomovem nesse espaço. Quais são os principais
princípios referentes a essa matéria. Então temos o princípio da territorialidade e o princípio da extraterritorialidade. O princípio da territorialidade, ela diz o seguinte: vai aplicar a lei do próprio território. Então esse é um princípio básico. Você está no Brasil, você será regido pelas leis brasileiras. Mas em alguns casos você admite a lei estrangeira, tendo que analisá-la caso a caso. Por exemplo, quando um brasileiro se casa com uma pessoa estrangeira e tem algum herdeiro, depois uma pessoa falece, temos que abrir um inventário para saber como é que vai ser feita a partilha dos bens, mas temos as leis brasileiras, temos as leis do país da outra pessoa. Então, nesses casos, a lei estrangeira tem que ser analisada. Então, aí temos o princípio da extraterritorialidade. E aí temos uma doutrina de Paulo Nader falando da teoria dos estatutos, que veio da escola holandesa. Ela diz exatamente isso, que referente aos estatutos pessoais, nós temos aí agindo o princípio da extraterritorialidade. Temos o estatuto real, agindo o princípio territorial, e temos o estatuto misto, que é uma junção desses dois princípios. Então, em regra, é isso, pessoal. Vocês têm que ter uma base aí da LINSB, mas vocês têm que pesquisar em outros locais também. Não fique muito preso a isso, é uma matéria bem complicada, isso tem muitas decisões nos tribunais, mas é bom você ter uma base, lembrando bem desses dois princípios básicos aí, da territorialidade e da extraterritorialidade. Bem, pessoal, essa foi a minha contribuição com a matéria. Espero que vocês tenham acrescentado alguma coisa no estudo de vocês, e estou à disposição para dúvidas no e-mail, e continuem estudando. Um abraço e até a próxima.